A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão aí comigo. Mais uma live na presença do Senhor. Eu quero agradecer. Hoje é dia 8 de junho de 2020. 8 de junho de 2020. E nós hoje estaremos falando mais uma live sobre uma vida com propósito, baseado neste livro que estamos falando. Inclusive o autor do Rick Warren. Eu gostaria que você estivesse compartilhando, curtindo, comentando. Lembrando que hoje nós iremos falar sobre o 15º capítulo, formado para fazer parte da família de Deus. O propósito, então, que Deus tem para mim e para você é que nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Lembrando, então, que nós temos o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br Quem está falando contigo é o pastor Claudenir, da Igreja Batista Eulan, em Araçatuba, estado de São Paulo. Eu sei que essa live tem chegado a muitos lugares, muitos estados do Brasil e também até fora do país. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode acessar também essas lives no YouTube. Vai lá e coloca Igreja Batista Eulan na nossa página e você vai conseguir assistir as lives que fazemos aqui e as lives de oração que estamos fazendo todos os dias, de segunda, quarta e sexta, das 18h10 às 18h30 e na quinta, das 11h55 ao meio-dia e 20. Também nós temos os nossos cultos, que é realizado na quinta-feira, 7 semanas com Deus. É um propósito que você faz, uma corrente na presença do Senhor, que você vai fazer um propósito de 7 semanas, que nada mais é do que 7 semanas você vai ouvir a palavra vai gerar fé no seu coração e Deus vai fazer um milagre. Isso na quinta-feira, das 20 às 21 horas. E domingo, o normal, das 9 às 10 da manhã. Esse domingo vai ser um domingo especial, dia 14, onde teremos a Santa Ceia do Senhor. Se você estiver apto para participar da ceia, que você esteja providenciando aí o seu suco, o suco de uva e também o seu pão. Iremos participar da ceia nesse domingo. Então, estou dando esse tempo para você compartilhar com seus amigos, compartilhar nos seus contatos, no WhatsApp, no Facebook, compartilhar aqueles que você pode realmente, através do telefone, sei lá, o Espírito Santo vai direcionar quem você deve compartilhar e Deus será glorificado. Então vamos começar. Voltando, nós estamos falando sobre, com base neste livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Você não está aqui por um acaso. Lembrando que nós falamos no propósito 1. Falamos aí 14 capítulos. O primeiro, tudo começa com Deus. Segundo, não sou um acidente. Terceiro, o que dirige sua vida. Quarto, criado para ser eterno. Quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Sexto, a vida é uma atribuição temporária. Sétimo, a razão de tudo. Oitavo, planejado para agradar a Deus. O nono, o que faz Deus sorrir. Décimo, a essência da adoração. 11º, tornando-se amigo de Deus. 12º, desenvolvendo a amizade com Deus. 13º, adoração que agrada a Deus. 14º, quando Deus parece distante. E agora hoje, que nós iremos falar o 15º capítulo, formado para fazer parte da família de Deus. Eu só vou conferir o som, se está saindo bem, aparentemente está, graças a Deus. Então vamos continuar agora falando sobre esse capítulo em nome de Jesus. Nós iremos falar agora sobre a continuação desse capítulo. Deixa eu só tirar o som aqui agora. Muito bem. Ok, vamos lá, para nós darmos continuidade. Então, propósito número 2, capítulo 15, formado para fazer parte da família de Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Cristo, então, nos faz um corpo, conectados uns aos outros. Então, Jesus, ele deixou bem claro que ele é a videira e nós estamos ligados a ele, ou seja, nós somos os ramos.
E como ramos, nós somos conectados uns aos outros. Esse é o objetivo. Romanos 12, 5. Deus é aquele que fez todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, a lua, as estrelas, o universo. Criou os animais, os peixes, os mares. Criou a nós, a sua imagem, a sua semelhança. Então todas as coisas são para a glória dele. Nós já falamos disso nesses capítulos que passamos. E ele quis que muitos filhos partilhassem da sua glória. Isso está lá em Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Então, voltando, Deus quis que eu e você realmente fôssemos chamados filhos, através, que nós temos a família de Deus. Voltando, lembrando que quando olhamos para Deus, a Bíblia relata que ele tem um único filho. E esse filho se chama Jesus, é o unigênito de Deus. Agora, tem como eu me tornar filho de Deus? Sim, João 1,12. A Bíblia fala assim, a todos quanto receberam. Receberam quem? O presente de Deus à humanidade, que é Jesus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todo aquele que um dia entendeu que é um pecador, que está separado de Deus, e essa pessoa então se arrepende dos seus pecados, e entende que Jesus é o Salvador, e abre o seu coração, convidando ele para entrar no seu coração. Pela fé, Jesus entra, perdoa, purifica, e agora faz morada dentro de nós. E quando Deus olha para mim e para você, ele não vê mais a mim e a você, mas ele vê o único filho dele dentro de mim e de você. Aí sim ele nos chama de filho, por causa de Jesus. Então, voltando em Jesus, nós somos sim filhos de Deus. Olha aqui, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então agora Deus nos dá esse privilégio, e mostrando o seu amor, que Ele nos concede o privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. Então, na versão original, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Agora eu digo para você, você foi formado para ser parte da família de Deus. Diga comigo, eu fui formado para ser parte da família de Deus. Olha que coisa boa. Deus quer uma família. E para isso Ele criou você e a mim, para fazer parte desta família. Este é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes que você nascesse. Você sabia disso? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha planejado. Lembrando que nós estamos falando uma vida com propósito. Deus planejou você, e para que você fosse parte da família dele. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo. Olha só, quando você vê toda a Bíblia, você vai perceber que Deus está formando uma família e o objetivo único é amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Esse é o propósito de Deus. Ela diz, seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. Olha lá em Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Vamos lembrar aqui, esses santos, a Bíblia fala que são aquelas pessoas que, por se entregarem a Jesus Cristo, através do arrependimento, da confissão, foram santificados, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é santo e Ele habita em nós. E agora nós nos tornamos santos por causa de Cristo, entendeu? Então Ele diz, vosso amor para com todos os santos, ou seja, a família de Deus. Nós somos esta família. Deus é amor. Você tem dúvida sobre isso? Claro que não. Deus é amor. Por isso dá um imenso valor aos relacionamentos.
Então, mais do que nunca, Deus dá valor ao relacionamento. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares. Como, pastor? Quando você olha a Trindade, que nós temos ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos um Deus que ele está, o quê? Revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Lembrando que a palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia. Ok? A palavra Trindade você não encontra, mas você encontra sim o agir dessa Trindade, o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santo, o Consolador. Você vai ver a participação, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Olha que coisa linda. Ele, como é um Deus de amor, ele gosta de relacionamento e ele deixa bem claro que nesse relacionamento, nós aprendemos com Ele mesmo o que é se relacionar, porque nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando. Pastor, é difícil entender o que é Trindade. Para você entender, bem prático, a gente sempre costuma dizer, a água, nós temos líquida, nós temos gasosa e nós temos a sólida, entendeu? Mas é uma só. Assim também, o ovo, nós temos um só, mas tem a casca, nós temos a clara e temos a gema, mas é um só. Você é um só, mas você é composto de corpo, alma e espírito. Assim é Deus, é um só, mas composto do quê? Pai, Filho e Espírito Santo, para você entender melhor. Voltando aqui, quando a gente olha, a Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar seu significado. Deus sempre existiu. Lembrando que Deus sempre existiu. Ah, mas pastor, como é que foi? Como que Deus existiu? Aí tem perguntas que a Bíblia diz que são mistérios de Deus. Não adianta você tentar buscar, porque senão vai dar aí um chute. Você não vai conseguir. Lembrando então que o que Deus deixou bem claro para nós na Bíblia é que Ele é Deus, que nós somos sua criação, nos corrompemos por causa do pecado, nos separamos de Deus, mas Ele nos ama, Ele preparou um resgate que é através de Jesus, e quando nós entendemos isso através do arrependimento, da conversão, do aceitar esse Salvador que é Jesus, através da fé no nosso coração, Ele vem, nos purifica, nos perdoa, escreve o nosso nome no livro da vida, nos concede a vida eterna. Então isso é o que Deus deixou bem claro para nós e é o que a gente precisa saber para a questão da nossa salvação. Agora tem coisas que são mistérios de Deus que nós talvez iremos saber lá na eternidade. Então, voltando, Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Então, lembrando, Pai, Filho e Espírito Santo nada mais é do que não estar sozinho. Então, sempre teve ali uma harmonia. Ele não precisava de uma família, concorda comigo? Não precisava, ainda mais uma família igual à família humana, cheia de complicação, cheia de problema, né? Não é fácil, mas eu vejo igual aquela pessoa que muitas vezes já tem filhos e tudo mais, mas mesmo assim ela acaba adotando uma, duas pessoas ou três, entendeu? E realmente a pessoa que adota alguém é um ato de amor, sim, mas é muito mais complexo do que a você cuidar dos seus próprios filhos, é muito mais complicado. Mas é um ato de amor. Se a pessoa realmente conseguir lidar com as emoções, com as situações, com certeza será maravilhoso. Voltando, ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para a sua família e dividir conosco tudo o que possui. Olha que coisa linda. Porque lembrando que mesmo a pessoa que foi adotada, mesmo ela não sendo filho ali genuíno daquela família, ela herda tudo que é da família. Assim também, mesmo nós que não somos filhos genuínos de Deus, mas nos tornamos através da fé em Jesus, nós também possuímos agora tudo aquilo que é de Jesus, ou seja, que é de Deus, pertence a nós também. Isso é maravilhoso. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz, foi para Ele um dia feliz quando nos deu nova vida
nossa vida nova, por meio da verdade da sua palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos da sua família. Está lá em Tiago, capítulo 1, 18. Segundo a sua própria vontade, então foi a vontade de Deus, ele nos gerou. Agora, se gerou, então quer dizer que eu não existia, eu fui gerado pela palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através de Jesus, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas, ou seja, aquilo que ele realmente, a primícia, os primeiros da sua criação. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai, aquilo que eu disse, por causa de Jesus, que é o unigênito, que é o Filho de Deus, então nós nos tornamos filhos por causa dele. Sem Jesus não tem como ser filho de Deus. Por isso que eu preciso nascer de novo. É o que Jesus diz lá em João 3, para Nicodemo, se você não nascer de novo, não entra no céu. Porque ainda que eu possa ter uma religião, ainda que eu possa ser uma pessoa que faça boas obras, isso não é o suficiente para a salvação da minha alma e nem para eu me tornar filho de Deus. Eu preciso nascer de novo, e isso através de uma conversão, através de um arrependimento, através de uma entrega, através da fé. Voltando, a família de Deus inclui todos os cristãos do passado. Então, quem é a família? Todos aqueles que é do passado, mesmo aqueles que morreram no Velho Testamento, que não tinha ainda Cristo, mas eles morreram acreditando na promessa do Messias que havia de vir, porque desde quando o homem pecou, Deus já faz uma promessa lá no capítulo 3 de Gênesis 15, dizendo, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então ali havia a promessa do Messias. E quando você vai olhar para o Velho Testamento, você vai ver várias vezes Deus fazendo a promessa do Messias que havia de vir. Então esse povo que Deus escolheu, separou, eles criam no Messias que havia de vir. Então eles morreram em Cristo. E nós que já sabemos quem é o Cristo, quem é Jesus, que é o Filho de Deus, então nós temos essa certeza, também entregamos a nossa vida agora no Novo Testamento, porque o que acontece tudo no Novo Testamento é o que aconteceu depois de Cristo. Então estamos vivendo agora no Novo Testamento. Agora voltando aqui, a palavra de Deus dizendo assim, cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Então a gente sempre ouviu, todos são filhos de Deus, mas isso a Bíblia não relata. Lembrando que a Bíblia sim fala que Deus tem um único filho, que se chama Jesus, ele é unigênito. Agora, tem como me tornar filho de Deus? Tem, João 12, todos quanto o receberam. Porque ele é unigênito, é o único de Deus. E eu só me torno filho se Jesus estiver habitando em mim. Aí Deus olha para mim e vê o único filho dele dentro de mim. Aí ele me chama de filho, de filha de Deus. Só tem esse caminho. Então, se você não fizer isso, você vai ser apenas criatura de Deus. Por isso que lá em Marcos 16, 15 ele fala, ide pregar evangelho a toda criatura. Se todos fossem filhos de Deus, ele ia dizer, ide pregar evangelho a todos os meus filhos. Mas ele fala toda criatura. Então nós somos criados à sua imagem e semelhança. Mas ele quer que nós sejamos seus filhos. Ele quer, ok? Ele deseja que nós fazemos parte dessa família. Ele não faz acepção de pessoas. Então basta você agora entender e crer. E aceitar que esse é o caminho. Agora voltando. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento. Não é verdade? Então, a família que você constitui hoje, você só faz parte dela porque você nasceu, né, no ambiente que ela te gerou. Então você faz parte dessa família. Você não pode dizer que você é da outra família. Não, porque você nasceu ali. Nesta família que você faz ali, você participa. Mas se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ou seja, esse primeiro nascimento é que faz você ser parte da família terrena. Mas o segundo nascimento te faz você fazer parte da família de Deus, somente através do segundo nascimento. Por isso que Jesus disse para Nicodemo, você precisa nascer de novo, ok? Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo.
de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Então, se você já o fez, amém, você já faz parte da família de Deus. Se você não fez, hoje você tem essa oportunidade de reconhecer que é um pecador, que estava separado de Deus, mas que Deus te ama, proporcionou que através desse amor você fosse resgatado, enviou Jesus como Salvador da sua vida, morreu na cruz, e agora você entendendo isso, agora você se arrepende dos seus pecados e convida Ele para entrar no seu coração, abrindo pela fé o seu coração e convidando Jesus. E quando você faz isso, de todo o teu coração Ele entra, Ele perdoa, Ele purifica, Ele faz morada eterna e escreve o seu nome no livro da vida e concede a você a salvação e dá a você também o Espírito Santo que vai te acompanhar e ele vai trabalhar para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso é um trabalhar de Deus. E você então faz parte desta família. Olha 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia. Por que grande misericórdia? E você não merecia. Éramos pecadores, separados de Deus. Éramos muitas vezes ladrões, outros eram adúlteros, outros eram mentirosos, outros feiticeiros, outros idólatras, outros que prostituíam. E aí Deus concedeu a sua misericórdia para nós. Ele nos regenerou, ou seja, gerou novamente, tirou aquela vida errada, através da sua palavra nos purificou, através do sangue nos perdoou, o sangue de Jesus, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Por quê? Lembrando que nós só temos a esperança de uma vida eterna, vida com Deus, por causa da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo tivesse prometido a vida eterna e morresse e continuasse no túmulo, não teríamos esperança. Mas a nossa esperança é que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou e está vivo, nós também ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. É a nossa esperança. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Lembra que eu falei para vocês que vocês receberam o Espírito de Deus que está dentro de você, dentro de mim, o Espírito de adoção? Então o Espírito Santo está em nós. No momento que Jesus vem, o Espírito Santo também é derramado sobre nós. E ele, então, agora é a confirmação da adoção, que agora nós somos realmente de Deus, ok? Pelo que clamamos, Abba Pai. É igual o filho adotivo, né? Tanto o pai como o filho não aceita que seja chamado que é adotivo. Não, é meu pai, é meu filho. Assim também, mesmo que nós talvez não somos genuínos filhos de Deus, porque Deus só tem um filho, chama Jesus, mas através de Jesus eu sou sim filho e Deus me chama de filho. Por causa disso, eu posso chamar Deus de Pai. E aí ele diz que clama Abba Pai. Então o Espírito Santo habitando em mim e em você, ele nos dá o privilégio de chamar Deus de Abba Pai, ou seja, papaizinho. Ou seja, de chegar com toda a intimidade. Você não pode chegar lá para o presidente Trump ou o presidente Jair Messias Bolsonaro dizendo eu vou ir lá e quero conversar com eles. Você não vai conseguir, né? Mas, de uma certa forma, o filho tem acesso, livre acesso. Então hoje nós também, como os filhos de Deus, nós temos acesso até a presença de Deus. Olha que privilégio que nós temos, porque Ele é o nosso papai. Nós podemos sim chamá-lo de pai e Ele aceita. É igual você que é casado e tem um filho, uma outra criança que vem e chama você de pai, você aceitaria? Ele não é seu filho, entendeu? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, aceita que nós o chamamos de Pai. E Ele sim se alegra por isso, porque através de Jesus nós nos tornamos seus filhos. Isso é um privilégio. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então agora o Espírito Santo que está em nós testifica com o nosso Espírito, porque nós temos um Espírito, que nós somos agora filhos de Deus. Então você é filho, filha de Deus e eu também me torno filho de Deus através da fé em Jesus.
O convite para sermos parte da família de Deus é universal. Então, lembrando aquilo que eu falei, Deus convida todos. Ele não chama só o povo judeu, não, ele chama todos, independente da raça, do credo, da religião, todos são convidados para ser filhos de Deus. Lá em Marcos 8,34 diz assim: e chamando a si a multidão, com os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o convite é para todos. Ele fala: se alguém quiser, eu preciso querer, vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar? É reconhecer os seus pecados, é reconhecer que é um pecador. Então agora eu preciso me arrepender, eu preciso lutar contra os desejos que Deus não aceita, que Deus condena. E tem o Espírito Santo que me ajuda, eu não estou sozinho nessa batalha. Então eu tomo a cruz. O que é a cruz? É o desconforto da caminhada cristã. Não é fácil servir a Deus, tem as lutas, dificuldade, mas a recompensa na eternidade vai valer a pena, porque o Senhor disse: siga-me. Atos 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então esse invocar o nome do Senhor é através da fé, que você entende que precisa sim, através da sua atitude, de um arrependimento, de uma conversão, ser uma nova criatura. Aí você será salvo. O nome do Senhor, o nome de Jesus. Romanos 10, 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você for analisar aqueles que prometeram o meio de vida eterna, em outros líderes e tudo mais, você vai ver que eles prometeram vida eterna e continuam os seus túmulos lá de origem, onde eles morreram e foram enterrados. O único que prometeu vida eterna, e você vai em Jerusalém hoje, tem lá o túmulo dele até hoje, e tem uma placa em vários idiomas dizendo: não está aqui, mas ressuscitou, é Jesus. Então em quem eu vou crer? Naquele que prometeu vida eterna e continua morto, ou vou crer naquele que prometeu vida eterna e ressuscitou e vive está para todo sempre? É claro que é Jesus. Voltando, 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Essa promessa é a volta de Cristo, Ele vai voltar. Inclusive, eu creio que essa pandemia é um dos sinais da vinda de Cristo, que são as pestes, a fome, ok? O amor se esfriando, são sinais da vinda dele, de Cristo. Mas alguns têm por tardia, está demorando. Deus, o tempo da minha avó, que eu ouço dizer que ele vem, até hoje não veio. Mas ele fala assim: mas ele é longânimo para convosco. O que é longânimo? Paciente. Deus tem tido uma paciência com a humanidade, paciência conosco, não querendo que ninguém se perca lá. Deus não quer que ninguém se perca, mas senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Esse é o propósito de Deus, que Ele quer que nós nos arrependamos, ok? E venhamos a entregar a nossa vida totalmente a Jesus, que é o Filho dele, e assim nós teremos a salvação. Voltando aqui, mas há uma condição. Essa condição para que a gente possa fazer parte desta família é a fé em Jesus. Eu não posso fazer parte da família de Deus através de um outro meio. Não existe, não há outra salvação, não há outra pessoa ou outro ser que pode nos salvar a não ser Jesus, porque Ele é o unigênito de Deus. A Bíblia diz, Gálatas 3,26, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então não tem como eu ser filho de Deus se eu crer em outro que seja, um outro Deus, um outro ser. Não, só através de Jesus. É o que a Bíblia nos deixa bem claro sobre isso. Sua família espiritual é ainda mais importante que a sua família física, sabia disso? Nós temos a nossa família física, que é pessoas de sangue, os irmãos, que é os tios, que é os pais, mas você precisa saber que a família espiritual, que a família de Deus, é mais importante que a família física. Mas eu não estou dizendo para você que você não deve dar o valor necessário para a família aqui da terrena, que é muito importante, é um vínculo que Deus deixou para nós até mesmo como sobrevivência, como amor, né, genuíno. Só que esta família física terrena, ela é limitada.
Porque o máximo que você vai conseguir estar com ela é 80, 100 anos. Comparado à eternidade, a família espiritual, ela é eterna. Não sei se você está conseguindo entender. Ela vai durar para sempre, essa família espiritual, a família de Deus. Nossas famílias na terra são maravilhosas, dádiva de Deus, são presente de Deus, mas são temporárias e frágeis. Talvez você já perdeu alguém que você ama da sua família, entendeu? Já não está mais entre nós, já se foram. Então são frágeis e realmente é passageiro. Frequentemente rompidas, muitas vezes, não somente pela morte, mas muitas vezes é o divórcio. O pai e a mãe que se separou, e aí você perde um pouco daquele contato da família, a distância, a velhice e inevitavelmente a morte. Aquilo que eu falei, quantos de nós já perdemos alguém? No entanto, nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros cristãos irá continuar pela eternidade afora. Então eu preciso entender que essa família, que Deus quer que nós façamos parte, que a família de Deus, a família espiritual, é essa que vai permanecer para a eternidade. É uma união muito mais forte, um laço mais permanente do que parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus, para todos nós, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, porque Deus planejou esta família, Deus quer que você e eu façamos parte desta família, Deus quer que toda a humanidade faça parte desta família. Então ele fala que eu caio de joelhos e rogo ao Pai toda a grande família de Deus. Alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios 3, 14 e 15, aqui na versão original, fala assim: por esta razão, dobre os meus joelhos perante o Pai. Isso Paulo, o apóstolo Paulo dizendo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome de Jesus, o nome de Deus. Tanto a família que já está lá na eternidade, como aquela que está aqui, um dia vai se unir para sempre estar com Deus. Agora, os benefícios de fazer parte dessa família, a família de Deus. Qual é o benefício, pastor, de eu fazer parte desta família? No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, e eu volto a repetir, é através de você reconhecer que você é um pecador, o pecado te separa de Deus, você precisa entender que há um Salvador, esse Salvador é Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz, ressuscitou, e agora através da fé, você o convida para entrar no seu coração, através do arrependimento sincero, e ele mesmo vem, porque lá em Apocalipse 3:20, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como é que eu ouço a voz de Jesus? Pela palavra, como eu estou pregando aqui agora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta é o quê? A porta do coração. Deus não vai arrombar a sua porta, a porta do seu coração. É o livre-arbítrio, você escolhe entregar-se a Ele ou não. No momento que você o faz dessa forma, fala assim, e bato na porta, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. A casa está se referindo a eu e a você, através da fé, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí está falando de intimidade, de comunhão. Deus quer ter essa intimidade através de Jesus. Voltando, no momento em que nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família. Então, quando você nasce de novo e você realmente começa a fazer parte da família de Deus, você vai ter o nome da família, agora você vai chamar a família de Deus, você vai ser cristão. A aparência da família, a aparência de Cristo, os privilégios da família, que são as bênçãos de Deus, o Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus. Então, o acesso à intimidade da família. Então, você só tem acesso à intimidade da família se você faz parte dela. E assim nós também teremos acesso até a família realmente de Deus por causa da intimidade, por causa que agora fazemos parte desta família. E a herança da família, isso que é mais glorioso. Assim como você também só vai participar da herança da família se você for filho,
Se você não é filho, você não tem direito à herança. Assim também, se você é filho de Deus, você vai ter herança maravilhosa. Olha 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus, Ele predestinou, Ele fez com que nós fôssemos realmente semelhante à imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a imagem que eu falo não é no questão física, mas a imagem do caráter de Jesus. Santo, perfeito, justo. É isso que nós devemos mostrar quando nós dizemos que somos cristãos. Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho. Então agora você é filho de Deus, filha de Deus. E por causa disso Ele envia o Espírito do Filho. Quem que é o Espírito do Filho? O Espírito Santo, que clama Abba Pai. Então agora nós podemos chamar Deus de papai, papaizinho. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Isso em Gálatas 4. Romanos 5, versículo 2. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós estamos agora, obtivemos o quê? Acesso pela fé a esta família, a esta graça, ok? E ficamos firmes. 1 Coríntios 3, 23, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então no momento que eu sou de Cristo, ok? Aí sim, ele está dizendo que Cristo é de Deus, então nós somos de Deus. Efésios 3,12, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então nós temos ousadia de chegar na presença de Deus, dizer papai, né? Abrir o nosso coração, essa confiança, porque nós temos a fé em Jesus, que é o Filho de Deus. Okay? O Filho tem acesso. Então por causa dessa fé em Jesus, nós temos acesso também ao Pai. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então o que acontece? Ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para que uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então a salvação através de Jesus. Romanos 8,17, e se filhos, também herdeiros. Então agora, através de Jesus, eu sou filho, porque o único Filho de Deus está em mim. Então eu sou filho e filha de Deus. E agora então, eu sou herdeiro, porque afinal de contas, o Filho tem herança. Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, seguir a Cristo não é fácil, né? Você é o caminho estreito, apertado, realmente padecemos, renúncia, pegar a cruz, mas com Ele também sejamos glorificados. A Bíblia diz, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Eu sou herdeiro, você é herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Portanto, já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Ele nos diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Riquezas em Cristo Jesus. Então, através de Jesus, eu tenho uma herança. Oh, maravilha! Como filho de Deus, temos uma parte da fortuna da família de Deus. Aqui na terra recebemos as riquezas,
da sua graça. Então aqui, enquanto estamos vivendo nessa terra, nós temos a graça, que é favor merecido, nós temos a bondade de Deus, nós temos a paciência de Deus, nós temos a glória de Deus, nós temos a sabedoria de Deus, nós temos o poder de Deus, nós temos a misericórdia de Deus. Em Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Jesus nos traz a redenção dos nossos delitos, nossos pecados, o perdão, segundo as riquezas da sua graça, tá vendo? Riquezas. Então nós temos sim essa fortuna, essa herança, a riqueza da graça de Deus. Romanos 2:4, do 9 aí 23. Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade. Então aí mais uma vez falando dessa riqueza, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Então ele fala assim, a bondade, o bem de Deus te conduz ao arrependimento. Deus, ele permite muitas vezes você até fugir dele, ele permite até você muitas vezes ignorá-lo, mas o amor dele vem muitas vezes permitindo até as lutas, dificuldades, até mesmo a dor, para que você entenda que Ele é aquele que te ama, que Ele sim quer que você esteja perto dEle. E aí Ele te mostra, através da dor, até mesmo do sofrimento, que você deve se arrepender, que você deve se converter, você deve nascer de novo. E quando você entende isso, se torna tudo mais simples e mais fácil. Quanto mais rápido você entender isso, mais simples vai se tornar a sua vida em relação à eternidade. Então, voltando aqui, Romanos 9:23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, para vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Então, nós somos considerados esse vaso de misericórdia. Ele podia nos quebrar, não é verdade? Ele poderia nos jogar fora, porque muitas vezes somos coração duro, muitas vezes somos rebeldes, mas Ele vai tendo uma paciência grande para conosco, isso é maravilhoso. Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas. Paulo dizendo, profundidade das riquezas. Então aí é a herança de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Efésios 3:16, e depois o 2 e o 4 diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com o poder pelo seu espírito do homem interior. Então, segundo a riqueza da sua glória. Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então você vai vendo as riquezas de Deus e nós vamos tomando posse disso. Mas na eternidade isso é terreno, ok? Então essa misericórdia, a sabedoria, tudo é aqui na terra que você vai tendo já, no momento que você se torna filho. Mas na eternidade nós vamos herdar ainda mais. Paulo disse, eu quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa herança que ele tem dado ao seu povo. Em Efésios 1:18. Olha aqui, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. Oh, maravilha! Isso é para aquele que é filho. O filho vai ser levado para sempre com Deus. Aquele que não é filho, infelizmente, Jesus deixou bem claro, existe dois caminhos. Lá em Mateus 7, 13 e 14, o caminho é estreito, apertado, poucos entram por ele, mas é o caminho da vida eterna, da salvação. Ele é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se alguém rejeitar, ir pelo caminho largo, muitos entram por ele, mas é o caminho da perdição. Jesus mencionou a existência dessa perdição que podemos dizer que é o inferno, lugar de lago de fogo e enxofre, que é a eternidade sem Deus. Então, primeiramente, aquele que é filho de Deus, filha, será levado para estar com Deus para sempre. 1 Tessalonicenses 5:10. O que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse é o alvo de Deus para nossas vidas. Ele quer que nós estejamos para sempre com Ele. Olha 1 Tessalonicenses 4:17.
Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo e ressuscitaram. Isso na volta de Cristo, no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. E Jesus virá sobre as nuvens, e nós iremos a encontrar o Senhor nos ares. Ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o objetivo de Deus é que nós estaremos para sempre com Ele, na eternidade com Ele, porque nós somos herdeiros, nós temos uma herança. A segunda coisa que eu preciso entender, o que abrange essa herança, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Aqui, mesmo que você nasceu de novo através da fé, através de ser cristão, você ainda tem as suas limitações, você pode errar, você pode fraquejar, você pode cair. Mas quando Jesus voltar e quando nós formos morar na eternidade, nós seremos transformados. Olha 1 João 3,2. Amado, agora somos filhos de Deus. Como eu disse, nós somos filhos através de Jesus, o unigênito de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós seremos semelhante a Jesus, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, daquilo que Deus concedeu ao Pai. A Bíblia fala que Jesus, ao ressuscitar, Ele foi glorificado, e a ponto que Ele chegou até os discípulos estavam todos trancados, Ele atravessa a parede, e ele diz, paz seja convosco. Tomé não acreditou, quando Jesus novamente sai e Tomé não acredita, agora Jesus vem quando Tomé estava ali, juntamente com os discípulos, e a primeira coisa que Jesus chega para Tomé e fala, vem cá, põe as mãos aqui, nos furos da minha mão, aqui do lado. Quando Tomé coloca a mão, aí ele se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. E o que Jesus disse, seja crente, não incrédulo. A palavra crente é porque crê. Seja crente, não incrédulo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas acreditamos. E aqui ele está dizendo que o poder de Jesus, de realmente ser um corpo glorificado, nós teremos esse corpo. Voltando aqui, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então nós seremos transformados. Então nós vamos poder, com o rosto descoberto, chegar na presença de Deus. Porque hoje, se nós chegarmos diante de Deus, esse Deus santo, o Criador dos céus, da terra, do sol, você já parou para olhar o sol em pleno meio-dia? Você consegue encarar ele? Não dá, não é verdade? Agora você já parou para pensar que um dia eu e você estaremos diante do Criador do sol e dos sols que existem no universo? Porque tem outro sol bem maior do que o nosso sol. O nosso sol é pequenininho comparado aos outros. E Ele é o Criador. E nós não podemos chegar diante desse Deus da maneira que estamos, porque seremos fulminados. Mas agora com o rosto descoberto. Por quê? Porque Ele está dizendo, transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós seremos transformados. Olha que privilégio. A terceira coisa é que nós seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Então olha como vale a pena essa herança, porque lá em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então lá você não vai ver mais ninguém chorando, você não vai ver ninguém mais desesperado. Por causa da fome, por causa do desemprego, por causa da briga, por causa da contenda, por causa de morte, da violência, não vai existir mais hospital, não vai ter mais coveiro, oh maravilha, cemitério, não haverá mais morte, vai ser algo maravilhoso, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor na coluna, dor na joanete, dor no estômago, dor não sei aonde, não vai ter mais. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então isso é para quem é filho. Vale a pena ser filho de Deus através de Jesus. Voltando, quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Sim, olha Marcos 9:41 e 10:30. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Então aquilo que você faz aqui de bom, aquilo que realmente é abençoador, vai ter sim a sua recompensa. Isso é para aquele que está em Cristo, ok?
Porque se eu não estiver em Cristo, eu apenas vou fazer sim ali, talvez receba a recompensa até aqui na terra, porque Deus é bom, mas isso não me traz a salvação, porque a salvação só está por Jesus. Ele é o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Atos 4,12 fala assim, nenhum outro há salvação, só Jesus pode nos salvar. E voltando aqui, Marcos 10,30, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então agora ele fala que nós seremos recompensados aqui nesta terra, por você servir a Deus, muitas vezes por você renunciar, muitas vezes não é fácil você seguir a Cristo, porque muitas vezes a família, ela não aceita, ela não concorda, muitas questiona, e muitas vezes você tem que renunciar. E quando você faz isso, ele fala assim, olha, quem não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casa, irmãos e irmãs, porque agora você vai fazer uma parte de uma família enorme, a família de Deus, e filhos, e campos, e com perseguições. Não é fácil, mesmo você seguindo a Cristo, vai ter as perseguições. Mas ele está dizendo que no mundo vindouro a vida eterna. Então vale a pena estar com Cristo, porque nós temos a eternidade toda pela frente. 1 Coríntios 3,8 diz assim, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Então, aquele que planta, aquele que rega, vai receber o galardão. Talvez você não plantou, talvez você não foi aquele que regou, mas vocês vão receber galardão. Por quê? Porque vocês fizeram por onde. E isso é importante. Hebreus 10,35. Não lanceis fora, pois a vossa confiança que tem uma grande recompensa. Mateus 25, 21 e 23. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Está falando da eternidade. Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, ele naquele dia vai dizer, você foi fiel no pouco, então entra no gozo do teu Senhor. Entra para a eternidade, porque você foi fiel. E quinto lugar que nós temos, sim, aí que abrange a nossa herança como filho, nós temos o seguinte, seremos levados para participar da glória de Cristo. Romanos 8,17, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 2 Tessalonicenses 2,14, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus padeceu, Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós, e realmente o teu corpo foi glorificado e Ele é Deus, nós também teremos um corpo transformado e estaremos para sempre na eternidade, porque nós temos a Ele como nosso exemplo e em nossas vidas. Colossenses 3,4 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha agora 2 Timóteo 2,12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Quem que é a verdade que eu já disse? Jesus. Vai ser julgado todos os que não creram, que rejeitaram. Porque se eu rejeitar Jesus, não tem mais o que fazer, porque o que Deus tinha e o propósito dele é nos fazer parte dessa família. E o único jeito para fazer parte dessa família é através do seu unigênito, o Filho de Deus. E se eu rejeitar, se eu não aceitar isso, não crer, não tem mais o que fazer. Antes tiveram prazer na injustiça. Aqui, 1 Pedro 5,1. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu que sou ancião, com eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar.
Então nós padecemos sim em servir a Cristo neste mundo. Temos luta. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas aqui é passageiro comparado à eternidade. E comparado àqueles que talvez aqui nesse mundo aparentemente não têm sofrimento. Mas se morrerem sem Cristo, irão para sempre para a eternidade, para um lugar de tormento eterno. Então qual que vale mais a pena? Na verdade, é claro que vale a pena estar com Cristo. Agora, que herança? Você é muito mais rico do que pensa. Que você possa ter essa certeza. Eu sou muito mais rico do que eu penso. Porque é aquela coisa, tem gente que tem tudo, tem toda a riqueza deste mundo. Mas só isso também. Não tem paz, não tem alegria, não consegue dormir. É triste, é infeliz, entendeu? Agora a maior riqueza é ter Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Você é muito mais rico do que você pensa. A Bíblia diz, Deus reservou uma herança inestimável para os seus filhos. E ela está guardada no céu para vocês, pura, incorruptível, longe do alcance de mudança ou da decadência. Lá em 1 Pedro 1, versículo 4. Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirar de você, você sabia disso? Lá não tem ladrão, o ladrão não rouba, o ferrugem não corrói, a traça não destrói. Então Jesus mesmo disse, não ajunteis tesouro aqui na terra. Porque na terra você aparentemente pensa que tem. Quantas pessoas agora nessa pandemia pensaram que estava tudo no controle e por causa dessa pandemia perderam, estão indo à falência? Quantas pessoas que outrora tinham aí as suas riquezas, tinham as suas vidas muito boas e perderam porque confiaram nelas. E isso tudo é passageiro. Mas lá no céu você terá uma riqueza que ninguém pode roubar. Ela não pode ser destruída pela guerra. Sabia disso? Porque aqui se vier uma guerra, você perde tudo. Por uma economia deficiente ou por um desastre natural. Pode acontecer um desastre natural, não é verdade? E por esta herança eterna e não pela aposentadoria. Então é por esta herança eterna e não pela aposentadoria, que quantas pessoas estão aí buscando aposentadoria, né? Desejando, agora eu vou me aposentar, vou ficar bem. E essa aposentadoria aparentemente não tem poder nenhuma sobre a vida dela. Ele está dizendo aqui, e não é pela aposentadoria que você deveria estar ansioso e se esforçando. Paulo diz, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3, 23, 24. Então, quando você fazer alguma coisa, faça para Deus. Entendeu? Se você vai realmente fazer uma boa ação, faça para Deus. Se você vai ofertar, você vai dizimar, faça para Deus. Se você vai orar por alguém, faça como se estivesse fazendo para Deus. Como estou fazendo aqui, estou fazendo sim, como se fosse para Deus, aquilo que Ele nos deixou a fazer, com todo o zelo, com todo o esforço, com toda a dedicação. Estou fazendo para Deus o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja para você o melhor. Vai ter defeitos, vai ter erros, mas é o meu melhor que eu posso fazer. E eu tenho a certeza que isso agrada o coração de Deus. Então faça o teu melhor para Deus. Não importa se você vai ser criticado, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? A Bíblia nos relata que Jesus não conseguiu agradar a todos. E nem você, nem eu vai poder conseguir agradar a todos. Então façamos o nosso melhor para Deus. E aí sim, ele nos diz aqui, aposentar-se é uma meta pequena. Você deveria estar vivendo na luz da eternidade. Porque é claro que a gente eu gostaria de ter uma aposentadoria digna e tal, mas a aposentadoria é pequena, um pensamento pequeno comparado à eternidade. Agora, para você entender o seguinte, batismo identificando-se com a família de Deus. Agora, para eu me tornar filho de Deus, eu preciso, através de Jesus, me arrepender, confessar os meus pecados e recebê-lo como o meu único e suficiente Salvador. Através da fé, confessando. Romanos 10, 9 e 10 fala assim, se com tua boca confessares a Jesus e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu preciso confessar. Então você já o fez, já entregou a sua vida a Jesus. E agora então, para que realmente eu faça parte dessa família, eu preciso passar pelo segundo propósito, que é o batismo. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesma,
seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Assim não. Se a sua família é uma família saudável, você não tem vergonha de dizer, não, eu faço parte daquela família. Agora, se aquela família for uma família barraqueira, né, que está sempre causando problema, você tem as dúvidas, receio até de falar que faz parte dela. Mas podemos dizer que a família de Deus é uma família abençoada. E nós temos sim orgulho de dizer, eu sou parte da família de Deus. Mas lamentavelmente, a gente conhece muitos cristãos, que se dizem cristãos, que ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com as suas famílias espirituais, ou seja, não foram batizados, porque a identificação do verdadeiro cristão é através do batismo, o batismo bíblico. O batismo não é um ritual opcional. Não, eu desejo, eu não desejo, eu quero, eu não quero. Não. A ser atrasado ou postergado. Não, eu vou demorar ainda, entendi que tá bom, eu entendi que Jesus é o Salvador, eu entreguei a minha vida para Ele, mas eu não estou preparado ainda, eu vou esperar mais uns 10, 20 anos pela frente. Não, eu vou demorar um pouquinho. Não, o batismo não é de maneira nenhuma. Ele significa a sua inclusão na família de Deus. Então, para você fazer parte da família de Deus, primeiramente você entregou a sua vida a Cristo, sendo Ele o Filho de Deus e o Salvador. Agora você vai anunciar publicamente ao mundo que você faz parte desta família. Então, qual que é a inclusão? Então, eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que, olha, eu pertenço a essa família. E o batismo não é um ritual opcional, como eu disse. Ele significa a sua inclusão na família de Deus. Aí a pergunta é, você já foi batizado? Você que se diz cristão, verdadeiro, de Deus, já passou, sim, por o batismo que Jesus nos ensinou? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família dele, a família de Deus. E ele nos disse, portanto, lá em Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações. É o que nós estamos fazendo, pregando o que Jesus mandou a gente pregar. E ele fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra lá da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? E a maior, algo profundo que a gente vê, Jesus quando foi batizado, ele tinha 30 anos de idade. A Bíblia fala em Lucas capítulo 1, só para você entender um pouquinho sobre o batismo, Lucas capítulo 1, deixa eu só confirmar aqui para você, para não falar errado. Vamos lá. Ok. Deixa eu confirmar aqui para você, para ficar mais fácil. Tá. Capítulo 2, Lucas 2. Diz assim, e aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte do César Augusto, tal, para que todo mundo se alistasse. Aí foram e ali Jesus nasceu. Agora no versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Então Jesus, segundo a Bíblia, ele foi levado para ser apresentado ao Senhor. Agora, com 30 anos, é onde ele vai e se batiza, ele toma a decisão, eu quero. E ele é batizado no Rio Jordão pelo João Batista. E quando ele é batizado, a Bíblia fala que quando ele sai da água, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e uma voz do céu dizendo, este é o Filho amado, quem tem o prazer. E isso nós encontramos a palavra de Deus nos referindo sobre o batismo de Jesus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouvisse uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, tenho prazer. E ali então você vê Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo em forma de uma pomba, que é a terceira pessoa da Trindade, e o Pai na primeira pessoa
Deus dizendo, este é o meu Filho amado, quem tem prazer. Então lá no batismo de Jesus estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora Jesus manda a gente pregar o Evangelho, e aquele que cresce, aquele que entendesse, que se tornasse parte da família de Deus através de Jesus Cristo, o único Salvador, que é o caminho, e agora então pregasse e que todos fossem então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante anos eu quis entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes comissões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação da família eterna de Deus. Porque quando você se batiza, você faz um ato público. Então as pessoas vão ver que você está se batizando, ou seja, você está vindo publicamente dizendo, eu agora faço parte da família de Deus. Batismo é carregado de significado. Ele declara a sua fé, que você realmente entendeu o propósito de Deus, comunica a morte, que Jesus morreu, e ressurreição de Cristo. Simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de também ser uma comemoração da sua inclusão na família de Deus. Então, lembrando que batismo, a palavra batismo é uma palavra grega, que vem do termo baptizo, que quer dizer imerso completamente. Então, quando você é batizado, simboliza o quê? O sepultamento do velho homem, porque no momento que você entregou a sua vida para Jesus, você lembra que Jesus diz, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, morreu o velho homem, a velha natureza. Se alguém morre, por mais que você ame essa pessoa, seu avô, seu pai, seu irmão, você fica ali, eu quero que ele fique comigo, deixa ele aqui, não enterra não. É assim que você faz? Claro que não, porque se você o fizer, daqui a pouco começa a cheirar mal e precisa enterrar. Então, automaticamente, você já vem ali, 24 horas, vamos enterrar. Então, também, quando você entende o propósito de Deus, entende que Jesus é o Salvador e você se arrepende, aceita Jesus e ele entrou no seu coração, já vem o desejo do batismo, porque é o sepultamento do velho homem, tem que sepultar, o batismo bíblico. E quando você é mergulhado totalmente na água, sepultou o velho homem, mas quando você sai da água, simboliza você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Simboliza também a morte de Cristo e o sepultamento de Cristo. E quando você sai da água, simboliza a ressurreição de Cristo. É algo maravilhoso. Então, é o que eu disse para você. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Amém? Graças a Deus. Deixa eu só confirmar aqui o som. Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para a gente ver se está tudo ok. Mas está tudo bem, graças a Deus. Vamos lá ainda na continuação. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Amém? Deus te trouxe para a família dele. E aí sim você está representando fisicamente uma verdade espiritual. Eu sou da família de Deus. E alguns de nós são judeus, alguns são gentios, ok? Que não eram judeus, que não eram ali da linhagem que Deus tinha separado para ser nação, povo escolhido. Alguns são escravos e alguns são livres, mas todos foram batizados no corpo de Cristo, por um Espírito, e todos recebemos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Olha 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Ok? Todos nós, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O batismo não o torna um membro da família de Deus. Você sabia disso? Então, pastor, é assim, então eu vou me batizar. Então agora eu vou ser parte da família de Deus. Não, se você primeiramente não entender o que você tem que fazer, realmente que você precisa se arrepender, que você precisa se converter através do arrependimento, através de Jesus Cristo, e só passar pelas águas, você vai tomar um banho, somente isso. Quantas pessoas que são batizadas, mas nunca nasceram de novo, nunca se converteram.
e você não vê nenhuma transformação da vida dela. Aí você vê dentro da igreja aquele povo que está anos e anos, você não vê transformação. Você vê, continua falando palavrão, continua vivendo uma vida de pecado, uma vida de erro, uma vida promíscua, uma vida de engano. Aí, infelizmente, por causa desse, do joio no meio do trigo, aí há muitos falam, eu ser igual a este, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Só que não é essa a postura que eu tenho que ter. Não é porque existe, eu sempre falo, não é porque existe a nota de R$50 falsa, você vai deixar de querer a verdadeira. Então não é porque existe o mal, você vai querer deixar de querer o bem. Então não é porque existe um mau médico, eu vou deixar de querer o bom médico, o bom policial. Não, tem o bom também, é isso que eu tenho que entender. Então, dentro do que nós estamos falando no 15º, eu fui moldado para pertencer à família de Deus. Deus nos moldou para isso. E para que isso acontecesse, eu preciso sim entender que isso é um trabalhar de Deus. Então, o batismo demonstra que você é parte da família de Deus. Isso é muito importante. Tal qual uma aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. Então, quando você coloca aliança aqui do casamento, o que está mostrando? Olha, eu tenho um compromisso. Eu não posso deixar de ter esse compromisso. Eu tenho essa aliança, ok? É um ato de iniciação, ou seja, quando você passa pelas águas, é um compromisso que você faz. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Deus. Então, aquela pessoa que um dia entregou a sua vida para Jesus, mas não deseja passar pelas águas, eu não vejo se converteu genuinamente, porque tem que passar pelas águas. Agora, aquela pessoa também que só passou pelas águas, mas não houve transformação, também não houve mudança. Então, tem que ser os dois ligados ao mesmo tempo, genuínos. Jesus disse para Nicodemos, João 3, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Ele era um líder religioso, mas se continuasse daquele jeito, sem uma conversão genuína, não ia entrar no céu. Então o batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. É um lembrete, é um ato de iniciação e não algo que você deve protelar até estar espiritualmente maduro. Não, eu vou esperar até amadurecer, né, para depois batizar. Não, você entendeu? Você entregou a sua vida a Jesus, vou passar pelas águas. Agora é claro, a transformação, a abandonar o pecado, a vida errada, isso vem com o tempo. Entendeu? É algo que a palavra vai gerando no seu coração a fé, o desejo, você vai abandonando, vai tirando, ele vai te fortalecendo, você vai vencendo os desejos carnais, daqui a pouco você se torna realmente uma semelhança de Cristo por onde você passar. Então, a única condição bíblica é crer. O que Deus quer para você ser salvo e ser batizado nas águas é crer. Quem crer e for batizado. Ele não fala assim, quem for batizado e crer. Não, primeiro preciso crer. Ok? Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Salvador? Você crê? Então, amém. Creio, então vou me batizar. Atos 2,41. De sorte que foram batizados que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No dia de Pentecoste, os discípulos estavam lá, de repente veio o Espírito Santo, um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E ali estava muita gente naquela cidade, começaram a ouvir, pensar que ele estava embriagados, mas Pedro disse, não, né? Pedro agora cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho. Diz para eles, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter, aceitar Jesus. E eles ali agora se convertem. Quase 3.000 almas se convertem com a pregação do apóstolo Pedro. Atos 8,12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, aí começou a pregação do Evangelho. Em Atos, né? Filipe começa a pregar e batizavam-se homens e mulheres. As pessoas criam e iam se batizando. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que faziam. Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou a Jesus, está vendo? Anunciando a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar, isso já em Atos capítulo 8, também 36, a respeito do eunuco. Porque o eunuco vinha da cidade de Jerusalém, lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo falou para Filipe, vai, corre atrás desse carro. E ele então agora começa a ir atrás do carro,
e ele observa que o eunuco estava lendo uma parte do livro de Isaías. E ele faz a pergunta: você entende o que você lê? E o eunuco falou assim: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E aí ele mandou parar a carruagem e mandou chamar Filipe para a carruagem. E ele começa a dizer: olha, de quem está falando o profeta? Dele mesmo ou de outro? E nisso o Filipe começa agora a falar para o eunuco que aquele que ele estava falando, que foi levado ao matadouro, não abriu a boca. Jesus, diante de Herodes, diante de Pilatos, não abriu a sua boca. Foi contado no meio daqueles dos salteadores, ou seja, dos ladrões lá que estavam junto a Jesus. Tudo isso foi levado como ovelha diante do matadouro. Jesus. E aí ele prega, anuncia Jesus. E quando ele anuncia Jesus, o eunuco crê em Jesus. E aí ele manda parar a carruagem e fala assim: olha, eis aí a água, que ele viu lá um rio. Ele falou assim: o que impede que eu seja batizado? E a resposta do Filipe foi o seguinte: é lícito se crê de todo o teu coração. Porque Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Então, você crê? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha lá, é o Filho de Deus. Então, através de Jesus, eu me torno filho. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e Filipe o batizou. Olha lá, passou pelas águas. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Acabei de falar sobre ele. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. E não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão da sua fé em Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus ordenou. Porque a ordem não é do pastor, não é de ninguém. A ordem é de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Para a gente ir encerrando, o maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Olha Hebreus 2:11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha que coisa linda. Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, porque nós somos santificados através da fé nele. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você é parte da família de Deus. E por Jesus tê-lo feito santo. Jesus que nos fez santo, não porque nossos méritos. Deus tem orgulho de você. A palavra de Jesus são inequívocas, não permite dúvida. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que coisa linda. Certa feita lá estava Maria, estava também os irmãos de Jesus, segundo a Bíblia, e chegaram lá e falaram para Jesus: ó Jesus, aqui está a sua mãe, está os seus irmãos. E o que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? É aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade de Deus é o que são meu pai, meu irmão, minha mãe, minha irmã. Mateus capítulo 12, versículo 49 e 50. Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro. Lembre-se daquele a quem você pertence. Eu pertenço à família de Deus. Eu sou de Deus. Isso que você deve ter em mente. E aí nós terminamos hoje o 15º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão: fui moldado para pertencer à família de Deus. Um versículo para memorizar: seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:15. E uma pergunta para meditar: como começar a tratar os outros cristãos como membros da minha família? Como que eu vou tratar
então começar a tratar os outros cristãos como membro da minha família, porque é assim que a Bíblia nos chama. Nós somos a família de Deus. Todos aqueles que são cristãos é parte da família de Deus. Você é cristão? Cristã? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se ainda não passou pelas águas, você ainda pode sim batizar, pode até chegar até nós, com certeza iremos fazer esse ato que Jesus nos ordenou, ou mesmo onde você estiver na sua cidade, e ali pedir alguém que conhece a palavra para assim o fazer na tua vida. Esse é o caminho. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, te damos graça por este dia que o Senhor nos concede. Obrigado pelo 15º capítulo deste livro que estamos usando como base de estudo, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E nós louvamos a Ti, Senhor, porque nesse capítulo aprendemos que o Senhor nos moldou para pertencer à família de Deus. Obrigado porque nós somos parte dessa família. Através de Jesus Cristo, nós temos sim a salvação, nós temos o privilégio de poder chamar o Senhor de Pai, de chamar o Senhor Abba Pai, Papaizinho, pelo Espírito Santo. Obrigado também que nós temos a oportunidade de confessar, de mostrar ao mundo que nós somos a Tua família através da, ó Deus, obediência do batismo. Obrigado, porque um dia fizemos e aqueles ainda que não fizeram, que possa desejar. Que o Espírito Santo continue trabalhando nesse coração e mostrando ainda algo maravilhoso sobre o propósito de Deus para nossas vidas. Então nós estamos falando sobre esse propósito e nesse propósito o Senhor não faz acepção de pessoas. Obrigado, porque o Senhor nos ama e provou este amor enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Abençoa essa pessoa que está orando comigo. Abençoa a sua casa, o seu lar, a sua saúde, as suas finanças, os seus sonhos, os seus projetos. Que todos os temores caiam por terra, todas as angústias, tristezas, opressões, todos os demônios que têm se levantado contra ela, seja destruída agora. E traga a tua salvação, traga o teu perdão. Venha operar as tuas maravilhas. Caia por terra todo espírito de enfermidade. Caia por terra todo o coronavírus. Caia por terra, Senhor, toda a malignidade, inveja, olho gordo, toda a obra de bruxaria. Saia em nome de Jesus. Liberta esta pessoa agora. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus é a verdade. E João 8,36, o Senhor disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta ela agora, Senhor, de todas as algemas do inimigo e traga libertação genuína, transformação e alegria no seu coração. Abençoa ela, sua casa, sua saúde e tudo o que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça que Jesus te ama. Você é importante para Deus. Amém? Você faz parte da família de Deus. Eu quero agradecer você por mais um momento estar aí conosco. Obrigado pelo teu carinho. E aqueles que puderem, é claro, nós temos sempre dito, nós não estamos tendo culto presencial. E a sua ajuda, sim, é muito importante. A sua oferta, o seu dízimo, a sua generosidade. Então nós temos uma conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam. O código para transferência, ou TED, você pode fazer aí através do seu celular, é o 341-341. E você só faça se sentir no coração. Se você não sentir no coração, pode ficar tranquilo, porque esta obra não é minha, é do Senhor. Ele nunca deixou e não vai deixar de amparar. Lembrando que a agência é 0144, a conta 177-60-7, 177-60-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40, 1646-275/1000 ao contrário, -40. Eu quero agradecer você que está aí conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Clóvis e a toda a sua família, obrigado por você estar aí sempre conosco. Rodrigo, a Kelly, obrigado pelo carinho, Deus abençoe. E tantos outros que estiveram aí, Luzinete, Douglas, Delvânia, minha sobrinha, Deus abençoe Ricardo, a irmã Adriana, o pastor Carlos, a Ângela e tantos outros que estiveram aí. Eu sei que outros vão estar acessando. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe mesmo. Lembrando que unidos somos mais fortes. Você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Lá você vai ter todas essas lives. Você também pode ir na página do Facebook, lá Igreja Batista Eulam, e também no YouTube, Igreja Batista Eulam, e você vai ter todas essas lives. Deus abençoe você, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.